Boa noite. 11 pessoas mortas e 12 desaparecidas, centenas de desabrigados, 500 mil de habitantes com o abastecimento de água interrompido e mais de 500 quilômetros do Rio Doce contaminados entre Minas Gerais e Espírito Santo. Este é o saldo ainda parcial do maior desastre ambiental do Brasil, provocado pelo rompimento de uma barragem com rejeitos de mineração. O desastre, envolvendo a mineradora Samarco, aconteceu em Mariana, cidade histórica de Minas, no último dia 5. Mas até agora, suas causas não foram devidamente esclarecidas. E este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Heitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do Movimento Ecossocialista de Pernambuco, e também Carlos Adolfo Baltar, professor do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite do Opinião Pernambuco e por estarem aqui hoje. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: concordam com essa afirmação de que é o maior desastre ambiental da história do Brasil? Sem dúvida alguma. E do ponto de vista do despejo, da quantidade, do volume de água e lama da ordem de 60 milhões de metros cúbicos, é o maior do mundo. O ano passado houve, em agosto de 2014, um acidente semelhante a esse numa usina no Canadá, aonde o despejo foi da ordem de 26, 27 milhões de metros cúbicos. Então, do ponto de vista do rompimento de usinas de rejeito, é o maior do mundo. Bom, estou imaginando que isso não foi uma fatalidade, que mais hoje, mais amanhã, as causas que provocaram esse desastre vão aparecer. O que pensam vocês? Não, certamente não foi uma fatalidade. Houve um erro, né? Não sabemos ainda exatamente onde e como, mas certamente houve alguma falha, né? Provavelmente isso aí vem do aumento da produção da Samarco nos últimos anos. A gente sabe que o preço do minério de ferro caiu assustadoramente, né? A partir do final de 2013. O preço caiu, hoje o preço do minério de ferro é um terço do que era em 2013. Só esse ano caiu 48%. Isso levou algumas pequenas mineradoras a fechar as portas, a não suportar o preço atual. E isso, então, surgiu um novo espaço aí no mercado, que as grandes mineradoras quiseram ocupar como uma forma de compensar a queda do preço do ferro, produzindo mais. Então, a Samarco produziu, em 2014, 22 milhões de toneladas de pelotas. Isso significa 15% a mais do que produziu em 2013. Então, esse aumento de produção provavelmente levou a uma sobrecarga da barragem, mas isso são apenas hipóteses, a gente não sabe ainda o real motivo do acidente. Quantos e quais os órgãos que estão envolvidos na apuração, na fiscalização desse acidente? Na verdade, se a gente for ver do ponto de vista da responsabilidade, né, é uma cadeia que vai desde, obviamente, sem tirar toda a responsabilidade da empresa, ela passa pelo Executivo Federal, ela passa pelo Executivo Estadual, passa pela Assembleia Legislativa de Minas. Enfim, é uma cadeia de responsabilidades aí que está sendo apurada, tanto pelos Ministérios Público Federal, Estadual, a Polícia Federal também está envolvida, né, em apurar realmente os níveis de responsabilidade. Mas, sem dúvida alguma, concordo plenamente com o professor Carlos, de que o aumento da produção, né,
levou com que realmente tivéssemos aí numa barragem que foi projetada para um dado volume de água e lama, né, chegassem a ter informações que ela estava sendo alteada, né, ou seja, aumentada a parede de contenção para aumentar o volume, né, dela, e obviamente isso envolveu aí uma série de questões relativas ao solo, enfim, a não suportar esse aumento de carga, né. Mas há muitas questões ainda aí que merecem da nossa parte, né, além da consternação pelas vidas ali perdidas, né, ou seja, dos moradores, daqueles que foram atingidos e que diretamente, né, e como você mesmo disse na abertura do programa, mais de 500 mil pessoas aí ao longo dos 700, 600 quilômetros, que vai até a Foz, as cidades hoje que estão sem água, né, sem o abastecimento de água. Realmente a gente teve uma perda ali, a questão ambiental, a questão social e a questão do patrimônio histórico, né, já que capelas que existiam ali em Bento Rodrigues, né, desapareceram, e capelas do século XVIII. Quer dizer, é uma catástrofe que realmente hoje é difícil ainda a gente dimensionar as perdas que ela nos traz, né? Bento Rodrigues é o distrito de Mariana, que foi totalmente destruído. Exatamente. Porque, na verdade, no rompimento ali, o que se ocorreu ali foi um tsunami, né, nas suas devidas proporções. Dizem que as ondas... Tsunami de lama. Exatamente. 2,5 metros a 3 metros de altura subiu ao nível do rio. Enquanto o senhor vai falando, eu não quero lhe interromper, mas vou só pedir para a produção ir lançando aí algumas imagens que mostram esse volume de lama. Por favor, continue. É um volume muito grande, né? Se é comparável aí, podemos chamar de um tsunami, né? Porque realmente ondas de 2,5 metros, 3 metros, né, chegaram nesses municípios. Então a parte baixa houve uma destruição total. Hoje as televisões aí, os rádios, os meios de comunicação, a internet tem mostrado essas fotos, que foi uma destruição total. E realmente chama a atenção o pequeno número, né, de mortes e de pessoas desaparecidas, né, porque só em Bento Rodrigues era em torno de 500 pessoas moravam ali. Então a gente pode ver que foi em torno de 5%, apesar que houve mortes, uma quantidade grande de mortes foi de funcionários da própria Samarco, né. Que é bom que se diga que a Samarco é uma joint venture, né, é uma empresa que tem como seus 50% a Vale, a companhia Vale, e mais a companhia anglo-australiana, né, BHP Binton, que são as maiores do mundo. As duas maiores do mundo. As duas maiores do mundo na mineração. Eu quero voltar a falar sobre a Samarco, sobre a Vale, mas antes, professor, que lama é essa? Quer dizer, a gente falou aqui que foi um verdadeiro tsunami de lama, né? Essa lama destruiu um distrito inteiro, deixou várias cidades sem abastecimento d'água, matou praticamente 500 quilômetros de rio, chegou no mar já. Que lama é essa? Estela, para a gente entender um pouco dessa lama, eu quero voltar um pouco atrás a falar um pouco do tratamento de minérios, né? O minério, como ele ocorre na natureza, ele é uma mistura de minerais. O minério é uma mistura de minerais. Dentro daquele conjunto de minerais, você tem algum mineral, pelo menos, de interesse econômico. Então, para você chegar a uma utilização industrial, cada uso industrial de um mineral, esse mineral tem que atingir uma especificação. Uhum. Né? Então, você sair dessa mistura de minerais para chegar à especificação de uso, você tem que separar o mineral de interesse dos minerais que não têm interesse econômico, chamados minerais de ganga. Né? Então, essa separação é feita em usinas de tratamento de minério. O processo existe processo magnético, você separa a partícula magnética da não magnética, processos densitários, usa a diferença de densidade. No caso da Samarco, o processo era flotação, era separação por flotação. Então, essa lama é uma consequência dessa separação. Essa lama é formada pelos minerais que não têm interesse econômico, pela lama, é um rejeito. Mas tem grau de toxicidade? Não. O grande impacto físico é da lama em si, né? Essa lama é formada basicamente por quartzo. É material inerte,
né? E, ainda os reagentes usados nessa flotação não são reagentes tóxicos, com grande grau de toxidez, são usados em quantidade muito pequena. Então, realmente, essa lama não é tóxica. Agora, o que chama a atenção, professor, que há uma discrepância em relação à análise, né? No primeiro momento, os órgãos ambientais de Minas Gerais exatamente disseram isso, que não há toxicidade, não é uma lama tal. Aí, um órgão também do Espírito Santo fez uma análise e encontrou metais pesados, é o que está na imprensa. Encontrou materiais como mercúrio, arsênico, enfim. Então há essa indefinição ainda, e da onde vem então, se no processo de flotação que o senhor disse e tal, da onde viria esses metais pesados, são cancerígenos, são materiais que realmente afetam a saúde, né? Afetam a vida, né? Então, da onde viriam? Isso que me chama a atenção. Primeiro, a discrepância, porque uma análise dessa não é tão complicada, né? Agora, claro que os interesses que estão, talvez, que estão envolvidos aí façam com que a gente ainda não tenha uma clareza nessa questão. Professor, o senhor acha que interesses específicos, digamos, de grupos específicos, podem estar dirigindo ou manipulando aí resultados de investigações relacionadas a Samarco, ao acidente da Samarco, e inclusive em relação a essa coisa da toxicidade ou não dessa lama? Bom, isso me chama a atenção, né? Chama a atenção essa discrepância. Eu acho que tem que haver um esclarecimento. Eu acho que a opinião pública brasileira, ela merece o respeito de que realmente se analise e veja, porque as pessoas que estão na beira dos rios, que dependem dessa água, da água, claro que hoje está tudo suspenso, o fornecimento de água, mas nós temos que saber. Temos que saber de onde que vem, se ali também tinha a procura, por exemplo, algumas hipóteses que se falam, que além do ferro, poderia ter outros minérios estratégicos que estavam sendo separados ali dentro da usina, enfim, como o senhor falou, né? A concentração é o ferro, obviamente o senhor tem que separar ele, mas se coloca hipóteses que poderia ter outros materiais que estavam sendo manipulados com outros produtos químicos que hoje consta, enfim, há muitas dúvidas, e obviamente os interesses econômicos, os interesses são enormes. Se a gente for ver, para você ver, Estela, a dificuldade que a gente teve nos primeiros dias, principalmente nas grandes redes de televisão, né, em citar certo nome de empresas, como a Vale. A Vale não era citada. A Vale é uma das maiores empresas brasileiras, né? A Vale foi uma das maiores contribuintes, né, no financiamento de campanha, foram 22 milhões na eleição de 2014, né? Ela tem vários parlamentares eleitos com recursos delas ali dentro do parlamento brasileiro, que obviamente estão favoráveis, né, e tentam esconder. Além disso, você tem outros interesses econômicos na grande mídia, né, que a grande mídia também tem interesses econômicos, são acionários, acionistas da Vale. Enfim, a gente tem que entender, a população, o senhor telespectador, a senhora que está nos vendo, que muitos interesses econômicos que estão envolvidos aí, que nós estamos falando de uma das maiores empresas brasileiras, uma das empresas mundiais na área de mineração. Então, há interesses de toda a ordem, inclusive na própria questão dentro do estado de Minas Gerais. Hoje se fala que essa comissão que está analisando o Código de Mineração, dos 21, 11 parlamentares receberam recursos da Vale para serem eleitos. Então, esses interesses nós temos que ver com muita cautela e até que ponto eles vão interferir com a verdade, porque eu acho que o povo brasileiro quer a verdade do que aconteceu naquela região. Eu vou precisar fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, professor, aí eu vou pedir para o senhor comentar essa possibilidade de contaminação tóxica na lama que foi ventilada aqui. O nosso intervalo é curtinho, não saia daí, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o acidente em Mariana, Minas Gerais, que acabou se tornando o maior acidente ambiental do Brasil. A gente volta já. Estamos de volta para continuar esse debate sobre o maior desastre ambiental do Brasil, provocado
pelo rompimento de uma barragem com rejeitos de mineração em Mariana, cidade histórica de Minas Gerais. Participam do nosso programa Heitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do movimento ecossocialista de Pernambuco, e também Carlos Adolfo Baltar, professor do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, alguma possibilidade de sim haver contaminação tóxica nessa lama? Eu acredito que não, Stella. Eu concordo com o professor Heitor com relação à possibilidade de manipulação das informações e tal. Mas realmente esse tema do metais pesados eu não acredito. Porque, Por quê? veja, a composição do minério de ferro da Samarco, você tem óxido de ferro, principalmente a hematita, né? É um trióxido férrico. Aí você tem outros óxidos de ferro, limonita, magnetita em pequenas quantidades, e você tem quartzo. Você tem praticamente aí em torno aí de 60% de óxido de ferro, 30% a 40% de quartzo. E aí fecha nos 100. Então, o quartzo é um material inerte. Os óxidos de ferro só tem oxigênio e ferro. Os reagentes usados na flotação, como eu falei, não passam longe de metal pesado. Agora, o que acontece é o seguinte, aquela região toda, é uma região muito, a gente sabe, uma região muito mineralizada. O que é uma jazida, um corpo mineral? É uma anomalia da natureza. Todo elemento químico, ele tem uma média, que ele ocorre toda crosta terrestre, tem uma média, um teor médio. Então, quando ele se concentra de uma forma absolutamente anormal, em um determinado sítio, local, aquilo é um corpo mineral, que pode se transformar numa jazida e depois numa mina. Então, essa é uma região muito mineralizada, então o background da região, geralmente, você pode imaginar que ali a concentração de todos os tipos de metais, inclusive os pesados, sejam acima do nível normal. É uma região de anomalias, né? Então, mas isso é fácil ver, é só comprovar o resultado da água do Rio Doce antes e depois do acidente, em termos de concentração de metais pesados. Toda a mortandade ali de peixes, micro-organismos, se deu por asfixia, quer dizer, a falta de oxigênio na água por conta da lama. Sim. Além daquela lama também, Estela, ela cobria os peixes, as partes de respiração dos peixes, né? Aquela lama que também tem uma viscosidade, além da falta do oxigênio, ela cobre as branqueias, né? Aquela parte respiratória dos peixes também. Então ele morre também por ausência de oxigênio e aquela lama no corpo dele, né? E além disso, isso se sedimenta embaixo, né? Então toda a flora ali de peixe, de alimentação toda, né? Realmente é muito difícil. Vai ter, por exemplo, recuperar um rio, não é? Naquelas condições, com aquela lama, como é uma lama que vai ficar no fundo, ela vai descer e vai, como se diz, cimentar aquele fundo, né? Então você vai ter que retirar essa lama do fundo para que a vida retorne. Inclusive cobrir toda a vegetação, Exato. Você vai impermeabilizar, passar de água. Exatamente, impermeabilizar. A questão agora, nesse momento mesmo, a própria questão da radiação solar, que não consegue atravessar a turbidez, que aumentou muito da água. Quer dizer, é um rio morto hoje, efetivamente, né? É um rio que não tem mais vida, né? E além desse fato, essa questão da contaminação, aqueles municípios, inclusive o governador Valadares, que é o maior município ali de 250 mil habitantes, tudo está sem água, não tem outra fonte de captação e que não vai, pelo menos nos próximos dezenas de anos aí, não vai poder utilizar a água daquele rio, né? Vai ter que encontrar outras formas, né, de captação. Fazendo uma projeção em relação ao rio, quantas décadas serão precisas para dar vida de novo ao Rio Doce? Eu não tenho essa informação realmente, né? Acho que talvez um biólogo aqui poderia nos ajudar, tudo, né? Mas se fala muito aí em torno de 30 anos, um pouco mais do que isso, porque antes disso vai ser muito difícil. Inicialmente, os órgãos do governo falam que vão recuperar em 10 anos, mas já foram
realmente rebatidos aí por especialistas da área, que vai ser muito difícil isso vir. Então, apesar que a natureza tem uma capacidade de regeneração muito grande, né? Mas as condições desse acidente, essa lama sedimentando e todos os efeitos que ela vai causar aí para a vida, vai ser muito difícil. Oi, professor. Eu queria chamar a atenção também para os reagentes. Quer dizer que não é só ali, só tem 4. Aliás, aquela barragem você vai ter 90% quartzo, uns 10% algum mineral de ferro que ainda passou, né? Mas o quartzo chegar ali, ele passou por uma flotação. Você usa um reagente que hidrofobiza o quartzo e aí, através de bolhas de ar, você consegue remover, transportar o quartzo até a superfície da célula da flotação, onde ele é arrastado. Esse é o processo de flotação. Então, você usa um reagente para hidrofobizar o quartzo. Esse reagente é uma mina. É uma mina. Você usa a concentração mais ou menos de 100 gramas por tonelada de minério. Não é muito pouco, aliás. E para evitar que o ferro venha junto do quartzo, você usa um reagente que a gente chama depressor. É um reagente que evita que a mina se dissolva nos minerais de ferro. Esse reagente é amido. Então, você usa aí 500 a 1000 gramas por tonelada. Isso varia muito, porque a própria Samarco tinha 3 linhas diferentes de flotação. Eu vou, enquanto a gente continua conversando, eu vou pedir à produção mais uma vez para lançar fotos lá do acidente de Mariana. E a minha pergunta para vocês agora é a seguinte: independente do que aconteceu, desse desastre aí em Mariana, com o rompimento dessa barragem, quão danosa, se é que eu posso usar essa palavra, quão danosa é em si a mineração para o meio ambiente? Porque eu estou me lembrando aqui agora, há muitos anos, uma campanha que teve em Minas, que era Olhe Bem as Montanhas, porque as montanhas estavam sendo escavadas pelas grandes mineradoras por trás, para que os minérios fossem retirados, e essas montanhas estavam ficando ameaçadas. Então, a minha pergunta é, independente do acidente da Samarco, quão danosa é ou pode ser a mineração para o meio ambiente? E considerando aí também a legislação que a gente tem no Brasil para esse setor da economia. Posso só começar um pouquinho esse debate? Eu acho que a mineração, de uma maneira geral, é uma atividade econômica de país subdesenvolvido, realmente. Porque você vai exportar uma matéria bruta, você vai exportar, no caso do ferro, de outro, você exporta a pedra, você exporta o ferro. Quer dizer, você não tem valor agregado a isso, né? Então, é um tipo de atividade econômica, ao meu ver, não é, que ela de um país subdesenvolvido, um país tipo colonial, né? É como se a gente estivesse tornando a nossa atividade econômica primária, né? Nós não agregamos valor a esses produtos, né? Quer dizer, hoje o nosso grande importador é a China, exportamos ferro, depois lá se manuseia e depois nós compramos de volta com valor agregado. Então, eu acho que a mineração ela tem que ser vista sobre esse aspecto, né? É um primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão da nossa legislação ambiental. Não a legislação em si, mas a questão das licenças, né? Hoje, os órgãos ambientais, o estadual e os órgãos federais, eles são vistos como que concedem as licenças, né? São uma coisa como se fosse uma coisa muito burocrática. Inclusive, os estudos de impacto, os estudos EIA, RIMA, né? Os estudos de impacto do ambiente e o relatório de impacto de meio ambiente hoje, eles deixam muito a desejar do ponto de vista técnico, porque virou uma coisa burocrática, pouca gente analisa, é uma coisa, inclusive a legislação hoje fala que tem que ser apressado isso, né? Os projetos de lei que estão lá no Congresso Nacional é para apressar a concessão das licenças. Então, eu acho que nós temos que rever isso aí, né? Porque grande parte a possibilidade desse acidente foi essa questão de ver a questão do licenciamento, né, como uma coisa burocrática, como algo que não é importante. O mais importante é a atividade econômica, é o que a gente escuta dos nossos governantes, né? Isso vai gerar renda, isso vai trazer emprego para as pessoas. Mas a gente tem que ver que, lamentavelmente, né, apesar de sermos tão ricos assim em minérios, tudo, nós somos
somos um país que tem uma desigualdade social imensa. Essa riqueza está indo para quem? É uma pergunta que nós devemos fazer. Essa riqueza está indo para quem? Quem está se beneficiando são grupos econômicos pequenos, porque do ponto de vista mesmo da riqueza não resolve. Você vê aquela comunidade lá, uma comunidade de pretos, de pobres, né? Então acaba sendo, os acidentes hoje que tem da natureza acabam atingindo, e nem acidentes, mas em nome de um pseudo-desenvolvimento, acabam atingindo sempre os mais pobres, e as licenças ambientais não estão sendo tratadas como deveriam ser. Professor, a Samarco, a gente já falou isso aqui, ela pertence à Vale, que é uma das maiores empresas de mineração do mundo, que foi uma empresa estatal, privatizada recentemente, há alguns anos, foi privatizada ali no governo de Fernando Henrique Cardoso. A Vale tinha, ou tem no histórico da Vale, acidentes ambientais antes da privatização? Não, grandes acidentes não, Estela. Mas eu gostaria de voltar ao ponto aí do professor Heitor. É o seguinte, eu quero lembrar que o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos estão entre os maiores exportadores de minério do mundo, dos maiores produtores do mundo. A Europa não produz mais, porque não tem. A Europa está com as reservas esgotadas, tem um pouco na Alemanha de carvão, acabou. Mas os países de ponta, como a Austrália, o Canadá... Mas exportam exatamente como a gente, quer dizer, a matéria-prima? Sim. Agora, o que eu quero chamar a atenção também é o seguinte, se você somar todas as áreas de pesquisa, todas as áreas concedidas pelo DNPM para pesquisa, para produção, para labra, isso é um pouco mais de 0,1% do território nacional. Desse pouco mais de 0,1% do território, apenas uma pequena parte disso aí está em atividade. As outras são áreas de pesquisa, áreas de uso futuro e tal. Então, a mineração, ao contrário da atividade agrícola ou da atividade urbana, a mineração é uma atividade de impacto ambiental muito localizado. Muito localizado. É o contrário, né, da agricultura, que você tem áreas imensas, poluidoras, você tem agrotóxicos, você tem... O senhor está me dizendo, então, que não vê a questão da mineração com a mesma criticidade que o professor Scalambrini vê, é isso? A mineração é uma atividade essencial, não é? A sociedade nenhuma no mundo pode sobreviver sem a mineração, né? A mineração, se você for ver a evolução da humanidade, ela é dada em época da pedra, do ferro, do bronze. Então, quer dizer, a atividade de mineração é inerente à sociedade. Não dá para você imaginar nossa vida hoje sem a produção mineral. Eu estou aqui nesse estúdio, para onde eu olho, eu estou vendo um produto mineral. Eu sei que a gente chegou num ponto palpitante da conversa, mas eu vou ter que fazer um outro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, que acabou se convertendo no maior desastre ambiental da história do Brasil. Participam do nosso programa Heitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do Movimento Ecossocialista de Pernambuco, e também Carlos Adolfo Baltar, professor do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou trazer aqui uma outra questão para vocês. Eu não quero correr o risco do programa acabar sem eu tocar nesse ponto. E depois aí a gente pode voltar
para outras questões que ficaram, de certa forma, abertas ao longo da nossa discussão. Mas é o fato de que foi o rompimento de uma barragem, a barragem do Fundão, mas já se sabe hoje, a própria Samarco reconheceu, órgãos oficiais alertaram para a possibilidade de haver o rompimento das outras duas barragens ali do sistema da Samarco, que estão, inclusive, em obras de restauro, né, de fortalecimento. Deus nos livre, né, de que isso aconteça, mas se acontecer o rompimento de mais uma dessas duas barragens, a história seria outra? De menor dramaticidade do que o rompimento da barragem do Fundão? Estela, veja, a barragem de Germano é uma barragem extinta, ela já está consolidada. Então é uma barragem que certamente essa lama está mais consolidada, está menos água, né? E a produção da Samarco parou. Então, significa que não vai chegar mais rejeito para forçar. De forma que esse acidente, esse possível acidente, realmente o risco existe, a própria Samarco não nega, mas ele é um risco que ele pode se concretizar se houver uma enxurrada, uma temporada de muita chuva, muita água. Fora isso... Mas é uma época lá que chove muito, inclusive, né? Mas está na estiagem, apesar de ser esse momento, época de chuva, lá está estiagem, né? Mas pode vir também, isso, uma chuva nunca... Agora, o que eu quero chamar a atenção, o estado de Minas Gerais não só tem essas 3 barragens, tem 200 barragens de rejeito. 200 barragens de rejeito. Todas devidamente fiscalizadas, porque agora essa é a pergunta. Dessas 200, pelo que eu li, professor, o ano passado, eu não sei, não me lembro exatamente se foi o órgão federal ou o órgão estadual, elas têm uma classificação de riscos, né, que vai de A a E, não é? Conforme aproxima da letra A, o risco é maior. Por exemplo, essa que rompeu, ela tinha o de menor risco. Era uma barragem classificada de menor risco. Né? E se fala em torno de 40 barragens que estaria no grau de risco das 200 que o senhor mencionou, ou seja, 1/5 dessa barragem, quase que 20% estaria no grau de risco, levando em consideração que essa que rompeu não estava na classificação de risco. Essa barragem que rompeu passou por uma fiscalização recente, uma empresa contratada de consultoria especializada em segurança de barragem. Acabou de fazer um relatório agora em julho, dizendo que estava tudo ok. Mas não chama a atenção de que esses próprios relatórios sobre a segurança é feita ou é fornecida pela própria empresa interessada? Quer dizer, a empresa ela contrata uma consultoria ou ela faz com seus técnicos para verificar a segurança dela. Não há uma questão de interesses aí, de choque de interesses. Porque qual é o interesse de uma mineradora? É o lucro, é óbvio, vivemos num país capitalista, é o lucro, ela tem que ter mais lucro. Isso me chama a atenção, porque realmente deveria ser órgãos autônomos, órgãos do governo, do Estado, enfim, que fizessem... Mas não tem também essa fiscalização? Se há essa fiscalização, ela é muito falha, né? Porque realmente há muita falha, porque acontecer um acidente dessa magnitude, não é? Um acidente que se fala e se menciona, que já desde 2003 se falava das dificuldades das barragens ser colocadas quase que sucessivas, né? Tal, enfim, algumas questões eram colocadas, né? E 2013 também, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, também tinha um projeto de lei que não foi votado, que era aumentar a fiscalização das barragens, que tivesse, da parte do órgão oficial do governo, que houvesse relatórios semestrais, quer dizer, aumentar, quer dizer, tudo isso em função de um histórico pela quantidade de barragens e por essa situação de que quem faz os laudos são as próprias empresas interessadas. Isso tem alguma coisa que não está certo. O fato é que não é fácil você detectar qualquer risco numa barragem, numa visita a uma barragem, não é fácil. Então, o que as empresas fazem é contratar empresas especializadas em segurança de barragem. Eu acredito que a mineração não tem interesse de esconder riscos.
quer dizer, de conviver com risco, que eu quero dizer. Quer dizer, eu não acredito que ela vai contratar uma empresa para dizer que a barragem está segura, se a barragem não está segura. Então, o que aconteceu, professor? Se a barragem estava segura, se houve esse rompimento, um desastre desse tamanho, o que aconteceu? Então, eu acredito que algum erro técnico, eu acredito nisso, algum erro técnico e que a empresa contratada não conseguiu detectar. Como eu falei, não é fácil prever uma situação como essa de risco. Então, não é um trabalho fácil. A fiscalização do Estado é muito difícil, o Estado não tem estrutura para isso, não tem especialista para isso. Não tem gente para isso, não tem, são muitas barragens para ser fiscalizadas. Mas aí entra num aspecto também que isso não é só de Minas Gerais, é o sucateamento dos órgãos de fiscalização nos estados ambientais. Houve um sucateamento aqui mesmo em Pernambuco, a própria Agência Estadual de Meio Ambiente, né, a CPRH, por muitos e muitos anos perdeu muitos técnicos de alto nível, né? Muito recentemente fez um concurso, entrou uma meninada muito boa, né, no CPRH, competente, mas muito aquém. A parte humana é importante, mas toda a parte... Tem esses órgãos, tem gente que não tem nem um mero instrumento de identificação do local, como chama? De você, através de satélite, você localizar das coordenadas, né? Não tem o mínimo de instrumentação, não tem carro, se tem carro não tem a gasolina, é um sucateamento imenso. E que eu acho que isso vem em prol de diminuir a fiscalização do Estado. Ou seja, eu acho que, ao meu ver, hoje, a gente acabou ficando, particularmente em Minas Gerais e algumas cidades, refém dessas grandes companhias, refém. Vide o caso de Mariana, são 7.000 trabalhadores, 4.000 diretos e 3.000 indiretos que dependem para sustento das suas famílias da Samarco. Quer dizer, o próprio prefeito vai e pede, por favor, cuidado com a multa, não aumenta muito a multa porque a Samarco pode fechar, como vai ser? Enfim, eu acho que nós temos que refletir melhor sobre essa situação no país e ver que existem outras maneiras de a gente desenvolver, a gente atender às necessidades das pessoas, não é? Existem outras formas, né? O desenvolvimento não é uma maneira única, esse desenvolvimento, esse crescimento econômico que, lamentavelmente, a cada vez mais coloca no nosso país na triste situação das desigualdades sociais. Então, são pequenos grupos econômicos que ganham muito dinheiro em detrimento que haja uma divisão mais equânime para todos. Então, eu acho que esse é um momento de reflexão para a gente verificar, porque aqui no nosso estado temos situações semelhantes dessas desigualdades, da situação lá. Não o desastre em si, mas planos de emergência. Eu pergunto, Estela, será que Suape hoje, você conhece a população que vive, tem um plano emergencial? Porque ali vai produzir o diesel, a refinaria, você vai ter petróleo bruto chegando, tem um plano emergencial, tem um plano, isso é divulgado na população, a população passa por treinamentos, caso haja. Infelizmente, nós temos uma cultura de só tomar atitudes depois da porta arrombada. Depois que arromba-se, a gente vai discutir as soluções. Temos que pensar preventivamente. Porque a Samarco não tinha, não é, esse plano de prevenção, esse plano emergencial. Pelo que a gente acompanhou até aqui, por exemplo, não tocou uma sirene para avisar a população do rompimento da barragem. É verdade. O que chama a atenção, Estela, é que a Samarco não é uma empresa qualquer. A Samarco é a 10ª empresa na pauta de exportações do Brasil. A empresa que ganhou durante 5 anos seguidos o prêmio da revista da Exame, a melhor empresa de mineração do país. Eu, pessoalmente, visitei a Samarco há um ano atrás e eu fiquei muito bem impressionado com o que eu vi lá de normas de segurança, de organização. Agora, infelizmente, os acidentes acontecem mesmo nessas empresas cuidadosas. A Samarco me parece uma empresa cuidadosa, né? Agora,
Realmente é difícil explicar esse plano aí, esse plano de emergência deles, você não tem uma sirene, isso aí realmente é uma falha muito grande. Agora, o plano de emergência parece, pela Folha de São Paulo, a última, uma pesquisa que ela fez, ontem, e me parece que hoje, ela colocou como notícia que existia um plano. A Samarco tinha contratado um plano, se eu não me engano, a RTI, é uma empresa de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Havia esse plano, só que havia simplesmente como uma coisa formal, só para satisfazer as exigências da legislação. Não se aplicava esse plano. E esse plano não foi aplicado. Não é? Inclusive, o próprio presidente da Samarco, logo no início, lá, ele falou que existia o plano, esse plano tinha sido aplicado, e ele disse, só que é como você fala, e que a gente fica indignado. Como? Uma mera sirene, uma coisa do século passado, não se tinha para avisar as pessoas que estavam tão próximas, né? Então, a falha foi muito grande, houve negligência da empresa, e eu espero que realmente uma empresa que teve 2,8 bilhões de lucros em 2014... Lucros líquidos, bem lembrado, lucros líquidos, não é? Quer dizer que essa empresa realmente, ela pague, porque nós temos uma tradição, as multas que estão colocadas aí, R$1 bilhão, 250 milhões de reais pelo IBAMA, né, 5 multas e tal, aqui no Brasil nós temos, infelizmente, a cultura de que não se paga as multas se caducam. A própria Folha de São Paulo fez uma pesquisa dentro do IBAMA sobre as multas aplicadas e o quanto efetivamente foi recolhida para os cofres públicos, é menos de 8% das multas aplicadas que efetivamente retornam para o cofre. Então não se tem a cultura, se coloca os advogados, se colocam, essas empresas têm um conjunto de advogados, isso vai, caduca, enfim, há toda uma situação que tem que ser refeita realmente. E as multas relacionadas aos crimes ambientais, aos desastres ambientais, elas têm um teto? Exato, 50 milhões de reais, no caso do IBAMA. Não pode, que é uma outra coisa que se tem que mudar essa questão, do ponto de vista. Enfim, e são multas que eu acho que também elas têm que ser dirigidas, porque vai para o cofre também, vai para o cofre federal e aí se mistura com todo. Muitas delas não têm aquela obrigatoriedade, não é, de voltar e atender as necessidades daquelas populações atingidas. Então, eu acho que esse é um momento de discussão desse novo código mineral que está sendo discutido e que nós temos que tomar cuidado. Se metade da comissão dentro da Câmara Federal são de deputados que receberam recursos da mineradora, nós temos que rever. Alguma coisa está errada, nós estamos refém. Essa questão do financiamento, você vê que isso remete, Estela, a uma série de discussões para a sociedade, a questão do financiamento de campanha. Quer dizer, você receber os deputados e depois você tem a bancada da mineração, a bancada da bala, a bancada, cada um dentro da Câmara Federal defendendo os interesses, né, corporativos, tem alguma coisa. E nós ficamos aonde, a população brasileira, nessa história? Acabou o tempo. Sei que tinha muito mais coisas para a gente conversar, mas infelizmente vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.